Agora uma coisa interessante, vamos lá, você já era o Juninho, que cantava na banda Arcanjos e tal, aquela coisa toda. É a pessoa que canta, a pessoa que compõe, tá sempre ali em evidência na evangelização, mas aos 30 anos ainda não tinha, tipo, não estava casado, não tinha encontrado ninguém, assim. Mas como que era? Talvez você fosse um cara meio difícil, ou realmente, como você falou, que foi muito machucado. Como que era ali? Porque aos 30, o Juninho, que estava sempre ali em evidência, ainda não tinha encontrado ali a pessoa para levar a vida. Como que é? Eu tava justamente vivendo esse momento sozinho mesmo, né? E as últimas experiências foram muito doloridas, assim, de frustração mesmo, e eu tava num momento machucado. Eu acho que foi um dos momentos mais duros, assim, antes de começar a namorar com a Rafaela, assim. Foi da minha vida espiritual, vida pessoal. Ela encontrou um cara, e depois que eu fui entender isso, né, até fiz um tempo de terapia com a Georgia, amiga nossa, né? E foi um momento realmente que eu precisava enxergar isso. E eu acho que a Rafaela foi a grande cura para mim, né? Grande cura. Eu lembro que tem até um testemunho que eu dou numa pregação e filmaram isso. E eu falando assim, cara, eu encontrei a pessoa que ama o que eu faço. Aí eu lembro que eu tô assim lendo. Ela acabou de mandar uma mensagem aqui para mim. E eu tava muito feliz quando eu comecei a namorar a Rafaela. Porque foi eu senti que era Deus falando assim, é assim, eu sabia que era uma pessoa que Deus estava mandando para mim. Então foi mas ao mesmo tempo a gente viveu um namoro não muito fácil, né? A gente teve uma experiência difícil. Essas características que ela falou, o fato dela ter uma vida muito mais independente, né? Você é mais velha. Nossa, feminista até tal. Aí o caçulinha. Eu nunca consigo assumir que eu era mimado, mas... Era. Amado, idolatrado, salve, salve. Era. Então, tipo assim, eu nunca... Até hoje eu falo, não, mimada não. Mas, enfim, eu era o caçula É que parece... o Juninho tem uma família muito simples. Ele tem uma educação muito simples. Então, parecer falar assim, mimado, eu falo, mimado é como se tivesse recebido muito... Não é disso. Mimado de ser muito cuidado mesmo, amado por todos. Mas é que ele é amável mesmo. Mimado não. Mimado não, ele é amável. Aí, graças a Deus, nesse período do nosso namoro, a gente teve o auxílio dos nossos fundadores, né, da nossa comunidade, Rogério e Edna, e o nosso padre, que é o diretor espiritual, Padre Nilson. E, enfim, eles nos ajudaram muito. Muito. Eu costumo falar que Deus quis mesmo a gente junto, porque no namoro, quando eu olho pro meu casamento, não parece que eu tive aquele namoro. Porque o nosso namoro foi difícil, porque eu era eram aquela... as maiores dificuldades, assim, que vocês encontravam ali no início do namoro? Eu era um trator. Eu era um negócio, assim, ó, ser estudado. Amor, tô começando na brincadeira. Não, é sério, porque assim, ó, eu, como a maioria das mulheres da minha geração, escutaram o que da mãe? Nunca dependa de homem e tenha seu próprio dinheiro. Eu fui trabalhar na Autonomista em Osasco, entregando panfleto para não depender do meu padrasto. Porque me faltava alguma coisa em casa, com meu padrasto, não. Mas eu fui porque ela falou que eu não tinha que depender de homem, por que eu ia depender do meu padrasto? Sim. Então, era essa a minha cabeça. Eu quero fazer, então eu vou fazer. Eu não estou tirando dinheiro de ninguém, eu que estou trabalhando, então eu vou e faço. Como que me submeto agora a um homem? Então, a experiência de amor com Jesus foi o início dessa transformação. A renovação, que nós somos carismáticos desde então, me trouxe essa dimensão dessa minha vida de eu preciso fazer Jesus ser conhecido e amado. Mas a Kenosis cuidou das minhas raízes, onde ninguém via. Onde realmente eu precisava amadurecer. E a comunidade, eu fui olhando para mim como uma pessoa autossuficiente, que eu não via. Como uma pessoa que... Eu lembro uma vez que eu falei, eu sempre dou esse exemplo, né? O ex-moderador da comunidade, eu numa partilha, no começo da minha caminhada na Kenosis, ele falou assim... Não, eu disse, não tenho paciência com gente mole. Ele virou e falou, você é autossuficiente. Eu fiquei iradíssima. Eu fui pra casa soltando fogo, assim.
Só que quando eu cheguei em casa, aquilo foi se aquietando. O próprio Deus fez isso. Ele falou assim, mas é isso. Se eu não tenho paciência com o passo do meu irmão, eu estou dizendo que eu sou e ele não é. Que eu faço e ele não faz. Isso é autossuficiência. E ali eu comecei a olhar para mim. Então, nessa época do namoro, o que eu cobrava do Juninho? Atitude, que eu tinha o tempo inteiro. Só que a educação que ele teve, junto com todo esse cuidado, vamos dizer, fez com que ele... o caçula, tá tudo pronto já. Tá tudo feito. Não é que minha sogra pegava leve, não era isso. Mas era diferente da tempos, minha né? educação. O meu tempo do dela era diferente para qualquer... Então, o casamento, assim, do noivado pra cá, eu sou outra pessoa. Completamente diferente. Então, eu gosto de contar isso. Eu lembro quando a gente foi casar, a gente alugou uma casa em Jandira. E quando a gente entrou na casa, a gente tinha lá só uma torneira pendurada, não tinha o gabinete, não tinha pia, nada. E aí eu virei e falei pro Juninho, a gente vai comprar o gabinete. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, a gente vai esperar ganhar. Essa foi a primeira vez que o Juninho falou um não com firmeza, sem agressividade nas palavras, nada disso. Mas ele falou um não que silenciou toda aquela agitação do meu coração. Foi a primeira vez que eu vi a graça da submissão acontecer dentro de mim. Porque na hora que ele falou não, eu fiz assim, querendo responder, mas dentro de mim eu falei, oxe, ele tá falando não pra mim? Como assim alguém tá dizendo não pra mim? Sim. Quem é que diz não pra Rafaela, entendeu? Naquele momento, eu fiquei assim, mas aceitei. Homem de Deus, eu ganhei o gabinete, a pia, o armário, o tapete, a mesa, o micro-ondas e tudo. Tudo. Mais complicado, e daí pra frente, assim, é simples, mas daí pra frente, todas as coisas, todas que eu tinha pra fazer, até pregação, até roteiro de pregação. Eu perguntava, o que você acha desse tema? Ele ia falando e eu ia anotando. Até o que ele dizia. Nunca mais eu fiz algo sem a permissão ou sem a palavra final dele. E nunca deu errado. Ah, mas é que é Juninho Casimiro. As pessoas às vezes ficam falando. Não, gente. Eu costumo dizer, ele não fica tocando violão enquanto eu lavo louça. Não é isso. Todos nós temos nossos erros. Mas essa graça da submissão eu aprendi na prática de olhar para ele e deixar ele ser o homem. Porque eu já fui homem demais. Eu fui tanto educada para ser como fui por muito tempo. E o casamento fez essa transformação no nosso coração. Quando o Juninho falava agora da terapia, né, que ele fez e tudo mais, foi um tempo em que... Já depois do casamento? Não, era na época do namoro. Eu tinha uma estratégia. As coisas que eu queria que ele mudasse, eu falava na noite anterior da terapia. Ele levava tudo com bastante raiva, levava tudo pra George. Oh, meu Deus do céu. E aí, quando era dia da terapia dele, eu não mandava mensagem, nada. Ficava quietinha, só falava com ele quando ele mandava mensagem. Falei, agora aquietou. Aí ele falava de tudo. Por que a gente toca nesse ponto, né? Tem a ver também com a questão do livro. Sim. Porque às vezes a gente olha só pra uma área da nossa vida. Sim. Né? O Juninho, ele tá a vida inteira, pensa. Os filhos de Francisco, né? Os 3 filhos de Francisco, literalmente. Então, na igreja, na missão, mas tinha outras áreas que precisavam mexer, sabe? Precisava cuidar. E eu não estava nem aí com igreja, nem sabia o que era igreja na minha vida. Mas aquela experiência fez com que eu me inquietasse a cuidar de tudo, a olhar para tudo. E essa experiência dos dois, né, de amadurecimento, de entender quem é o outro, né, na vida ali. Eu lembro que no primeiro ano a gente teve acho que nos primeiros... Eu lembro, acho que foi com 7 meses de casado. A gente teve eu nem lembro qual foi o motivo, mas a gente não conseguia conversar. E ali eu falei assim... assim, a palavra base do nosso casamento é de Coríntios 13, né? Só ela, só. O hino do amor, né? Tanto que no livro a gente destrinchou o Coríntios 13. A gente fez questão de falar de cada parte. Né? Essa palavra me inquietava, assim. Como que eu não consigo? Aí eu falei, não, eu preciso pegar o carro primeiro, porque se eu não sair de casa, ele vai pegar o carro e ele vai pra onde? Porque a gente não conseguia conversar. Nossa. A gente não conseguia. E aí a gente precisou aprender a olhar pro outro sem ser alguém que tá competindo. Mas você tá falando com quem você ama. E quem te ama. Então, essa experiência a gente foi tendo dentro de casa. Deus nos deu uma graça muito grande. Porque desde o começo do casamento, de forma assim, por graça de Deus, a gente começou a trabalhar com famílias.
Isso nunca passou na nossa cabeça. Nunca foi um objetivo. Deus trouxe, né, amor, através de uma irmã, acho que foi de 2 pessoas, de forma direta, assim, que Deus estaria dando para nós um carisma diferente do que a gente tinha vivido até então. Eu na pregação, o Juninho na música. Até uma espécie de um novo rumo, mas sem perder aquilo que nós somos. Era a mais, né? Uma irmã famada, ela olhou e falou assim, olha, Deus me dá uma visualização como se vocês dois no barco, mas é como se fizesse isso aqui só. Vocês dois juntos ainda, sendo que vocês são, mas é como se estivesse mudando um pouquinho o olhar de vocês, a rota. E Deus fala que é relacionado à família. Caiu no coração na hora, no nosso coração. E incrível ainda que, de forma meio surpresa, incrível que desde né? o começo assim, do nosso casamento, a gente começou de forma espontânea mesmo, juntar alguns casais da comunidade para se reunir, para rezar junto, partilhar. Arrumamos uma outra irmã que também mandava para nós algumas formações. E a gente foi, durou um tempo isso, né? E desse encontro a gente fez 2 encontros para famílias. Foi uma coisa assim muito providencial, assim. E aconteceu muito rápido, assim. Aí, não que a gente sempre falava, gente, nós somos os caçulinhos aqui, a gente não quer dar formação para ninguém aqui, não, mas a gente só quer dar os passos certos. A gente só tá interessado a gente fazer os certos. Então vamos partilhar. E é interessante como nessas partilhas a gente crescia muito. As pessoas falavam, os mais vividos falavam, e a gente via nos mais vividos algumas coisas que a gente ou a gente aprendia a fazer, a gente não pode ser assim, ou senão fala assim, cara, olha só o que eles fizeram.